Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Cerqueira. A nossa aula de história de hoje será em um formato diferente. Vamos gravar e transmitir pelo YouTube. Hoje vamos falar sobre os povos indígenas no Brasil. Temos a presença aqui da Ellen Botelho, ela que é aluna da Unilab e faz parte do nosso programa Residência Pedagógica em História. Ellen, é um grande prazer ter você aqui presente para construir essa aula. É com você. Bom dia, professor. Bom dia, turma. O prazer é todo meu. Vamos falar um pouco, como você já adiantou, sobre os povos indígenas no Brasil. Antes de falar dos povos indígenas no Brasil, vamos falar um pouco sobre os povos indígenas nas Américas. Mais especificamente na América do Sul. Antes dos europeus chegarem ao Brasil, existiam cerca de 5 a 8 milhões de indígenas. No Brasil, também estima-se que tinha cerca de 3 milhões por aí. Mas, se a gente pensar nas aulas anteriores que a gente falou, por exemplo, da sociedade asteca e do Império Azteca, a gente vê que era um império bem populoso. Ellen, parece que existe um erro histórico aí de interpretação em relação a esse conceito de índio, né? Parece que os europeus queriam chegar à Índia e acabaram chamando aqui os habitantes de índio. Então, significa que Índia é tudo igual, é tudo a mesma coisa? Como é isso? É uma boa pergunta, professor. Não, índio não é a mesma coisa, gente. É como o professor falou. Quando a gente coloca na imagem de Cristóvão Colombo, porque quando ele chega, antes dele chegar na América do Sul, ele tinha como objetivo chegar às Índias. E aí, quando ele se deparou com os povos nativos, os povos originários, ele decidiu nomear eles como índios. E aí é quase o mesmo processo que a gente discutiu na aula passada com os povos astecas, que eles se denominavam mexicas, mas foram chamados astecas pelos europeus. Aqui a gente trouxe em números também um pouco sobre os povos indígenas antes da colonização. Aí algumas das etnias e dos grupos linguísticos. Aqui são grupos linguísticos. Importantes são os tupiniquins, os potiguar, os tamoio e os guarani. Os tupiniquins, por exemplo, eles faziam parte das regiões ali mais da costa do Brasil, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, mais um pouquinho para o centro, os potiguar do Nordeste, principalmente da parte do Rio Grande do Norte, os tamoio no Rio de Janeiro, os guarani ali em Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos linguísticos. E esses são os mais antigos, o que estão aqui representados no mapa. Os tupi-guarani, como a gente falou, e os tupiniquins, por exemplo, eles fazem parte do tupi-guarani. Alguns grupos linguísticos importantes e aquele período de chegada desses europeus eram os tupi-guarani, que está aqui nessa parte aqui, eles são representados aqui por esse laranja, na parte costeira do Brasil, mais ou menos, aqui é o mapa do Brasil. Os G estão aqui mais no centro, esse amarelo. Os Aruac, e até hoje estão presentes nessas regiões aqui. Os Caribe, o Charrua e outros grupos também na região costeira aqui, ó, perto da Bahia. Tem outros grupos também, como por exemplo os Pataxó. Aqui são algumas etnias indígenas atualmente. Trouxe esse mapa para vocês terem ideia da quantidade de etnias indígenas no nosso país. E aí, se a gente analisar bem aqui, ó, falei aqui agora, os Pataxó aqui, mais ou menos na região da Bahia, tudo
As etnias são derivadas dos grupos linguísticos. Por exemplo, o grupo linguístico tupi dá origem às etnias tupi-guarani, tupiniquim. Vamos conhecer um pouquinho os povos indígenas do Brasil. A gente colocou um pouquinho sobre o que a FUNAI traz como número hoje em dia para falar dos indígenas no Brasil. E a FUNAI traz que para quem não sabe o que é a FUNAI, é a Fundação Nacional do Índio. E ela traz vários dados sobre as populações indígenas hoje. Ela traz como dado, e o IBGE também, que existem 800 mil indígenas no Brasil. Ellen, como é que funciona a moradia nessas comunidades indígenas? Eu percebo aqui que tem moradias maiores e menores, significa que uma família é mais rica, a outra é mais pobre, é isso? Como é? Eles têm muito essa percepção de grupo. O sentido da casa para algumas comunidades, como, por exemplo, essa primeira moradia aqui, é a moradia dos Aruac. E eles têm muito essa questão de valorizar o grupo. Então, é uma moradia maior. Essa aqui do Chavante é menorzinha, mas também não deixa de ter um tamanho bem amplo, digamos assim. Então significa que essas, vamos chamar de grandes construções, várias famílias habitam a mesma construção gigantesca, é isso? Sim. Nessas duas primeiras, do Aruac e do Chavante, várias famílias habitam. Já aqui, a moradia dos Guarani, por exemplo, que é essa aqui que eu estou colocando o cursor do mouse, ela já é para uma família mais reduzida. Quando a gente está estudando, que a gente lê livros, que a gente vê filmes também, tem alguns. Quando a gente lê até história em quadrinhos, como por exemplo, Turma da Mônica, a gente vê Papacapim, a gente tem a ideia de vestuário indígena mais parecido com o meio aqui. E tem as crianças. E aí, se a gente parar para analisar aqui essa imagem da direita, também são indígenas, crianças indígenas, a gente fica, como assim? Como assim indígenas também usam roupas? E sim, gente, eles utilizam roupas que a gente está habituado a usar. E essas roupas aqui, que a gente está vendo nessa imagem do meio e nessa imagem da esquerda, essa primeira imagem, são roupas utilizadas geralmente em rituais e em brincadeiras. E por isso eles não deixam de utilizá-las. Essa imagem aqui do meio são crianças Enauenê Naue, que é do Mato Grosso do Sul também. E essa primeira imagem aqui são indígenas Suruí brincando, eles estão fazendo uma brincadeira. E aí eles estão utilizando essa vestimenta. Agora vamos falar um pouco sobre deuses e religiões. Se a gente lembrar da aula passada, a gente vai perceber que aquelas três sociedades que discutimos, os maias, incas e astecas, que eram politeístas, como a gente explicou, eu, professor Alan, na aula passada, politeísta, porque não acredita em só um Deus, Tupã e Guaraci, que são deuses indígenas do grupo linguístico Tupi. E Tupã, ele é o deus dos trovões e das chuvas, Guaraci é o deus do sol, e Jaci é a deusa lua. Essa imagem é de um ritual que acontece na comunidade indígena Carajá, que é do Tocantins. Aí são crianças que estão mais ou menos ali na pré-adolescência, e aí eles se vestem assim, para um ritual de passar da adolescência para a fase adulta.
Aí a fase adulta, para eles, não é a mesma fase adulta que a nossa. Quando eles completam mais ou menos 13 anos de idade, eles são considerados adultos. E aí é um ritual voltado só para meninos, porque é nesse ritual que eles aprendem a pescar. E a pesca está mais associada nessa comunidade aos meninos, e não às meninas. A gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos, já que a gente está falando dessa divisão. Geralmente, mulheres e homens desempenham um papel diferente nas comunidades indígenas. A maioria das vezes, as mulheres, elas plantam, elas colhem, elas fazem a comida, e os homens, eles também plantam, muitas das vezes, cuidam dos animais, pescam, caçam, e essas são imagens da comunidade indígena Ialauí-Piti, que é do Mato Grosso. Gente, vocês já viram a maioria dessas palavras, com certeza. Como a gente tem nossa maneira de chamar, os indígenas também têm. Porém, muitas das palavras que eles utilizam para chamar o que conhecemos hoje como, por exemplo, tucano, vem de comunidades indígenas. Essas são palavras tupi-guaranis. Como vocês conhecem, baiacu, por exemplo, é uma palavra de origem tupi e significa o que envenena, o que é perigoso. Depois de ver todos esses nomes, que com certeza vocês conhecem, eu lanço aqui um desafio. Vocês podem pesquisar aí quais palavras de origem indígena utilizamos no nosso dia a dia. Para concluir, a gente percebeu hoje aqui que os povos indígenas são diferentes, existem diferentes comunidades com costumes, com crenças, estão localizados em regiões diferentes. E o fato de ir à universidade, ter um emprego de carteira assinada, agregar costumes da nossa vida nas cidades, essas pessoas mantêm a sua cultura e identidade indígena. Então, turma, essa foi a nossa aula do 7º ano sobre os povos indígenas do Brasil. A Ellen, por essa aula incrível. Quero dizer a vocês que teremos mais aulas nesse formato. Ellen, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês, obrigada, professor. Foi um prazer. Até a próxima. Até.